Muito obrigado por assistir ao canal Presença que Cura. É uma alegria ter você aqui. Esta mensagem foi preparada como oração, profundidade e temor a Deus. Se ela falar ao seu coração, peço que deixe seu like, comente o que Deus te revelou e compartilhe com alguém que precisa de direção em tempos de tanta incerteza. O mundo inteiro está de olhos atentos para o que está acontecendo no Oriente Médio. O recente conflito entre Israel e Irã em 2025 tem gerado medo, confusão, teorias e reações extremas. Imagens de destruição, ameaças de guerra total e um clima tenso dominam as manchetes e as redes sociais. Diante disso, muitos cristãos se perguntam o que Jesus teria a dizer sobre tudo isso. Como ele responderia ao caos político, à violência e às dores de dois povos que se enfrentam há décadas? Para responder a esta pergunta, precisamos nos desligar do ruído do mundo e nos conectar à voz do Evangelho. Precisamos silenciar as especulações e ouvir a palavra viva daquele que é o príncipe da paz. Jesus, quando esteve entre nós, viveu em meio a um contexto de opressão, domínio estrangeiro e tensão política. O povo judeu era dominado por Roma. A esperança de muitos era que o Messias viesse com uma espada, que se levantasse como um guerreiro para libertar Israel. Mas Jesus veio de forma totalmente oposta às expectativas humanas. Ele entrou em Jerusalém montado num jumento, não em um cavalo de guerra. Ele não declarou guerra aos romanos. Ele declarou amor aos inimigos. Em Lucas 19, ao se aproximar de Jerusalém, Jesus chorou pela cidade. Ele viu o que os olhos humanos não conseguiam ver. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que a rejeição à paz traria destruição. Ah, se você compreendesse neste dia o que traz a paz! Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Essas palavras ecoam até hoje. Quantos conflitos poderiam ser evitados se o mundo ouvisse a voz de Cristo? Quantas vidas seriam poupadas se o coração humano se rendesse ao príncipe da paz? O conflito entre Israel e Irã é real. Ele envolve histórias, feridas, ideologias, religiões e interesses geopolíticos. Mas Jesus sempre apontou para algo além da superfície. Ele nunca tratou apenas os sintomas. Ele foi direto à raiz, e a raiz do conflito não está apenas nos governos, nos exércitos ou nas fronteiras. Está no coração do homem. A Bíblia é clara. De onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? O problema é espiritual. O coração humano sem Deus é um campo de batalha. Onde falta amor, cresce o ódio. Onde falta perdão, cresce a vingança. Onde falta a presença de Deus, reina o caos. Jesus nos ensinou no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E também, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Essas palavras não foram dadas como um discurso idealista, foram um chamado radical a vivermos um reino que não é deste mundo. O reino de Deus é construído com justiça, paz e alegria no espírito. Jesus não veio estabelecer alianças políticas, ele veio inaugurar um reino eterno. Ele não veio tomar partido entre nações, ele veio tomar o coração dos homens. Em tempos como esse, é comum vermos cristãos tentando interpretar os acontecimentos à luz das profecias bíblicas. E, de fato, a Bíblia nos alerta sobre os sinais dos tempos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Mas Jesus também disse: não vos assusteis, é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. O propósito dessas palavras não era gerar pânico, mas preparar o coração dos discípulos. O Senhor não nos chamou para o desespero. Ele nos chamou para a vigilância. Ele não nos chamou para o medo. Ele nos chamou para a fé. Enquanto muitos estão debatendo quem está certo ou errado no conflito, Jesus nos perguntaria: onde estão os meus discípulos? Onde estão os que oram por paz, não por vingança? Onde estão os que choram com os que choram, em vez de apontar culpados com frieza? Onde estão os que intercedem por israelenses e iranianos, por civis e soldados, por famílias devastadas, por corações em desespero? Jesus não se deixou levar pelas pressões políticas. Quando perguntado se era lícito pagar impostos a César, ele não caiu na armadilha ideológica. Ele respondeu com sabedoria: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Ele nunca permitiu que o espírito do tempo o afastasse da sua missão eterna. E hoje ele nos convida a fazer o mesmo. Como cristãos, precisamos ter discernimento espiritual. Isso significa olhar para os acontecimentos com os olhos do espírito e não com os olhos da mídia ou das ideologias humanas. Significa orar mais do que postar, ouvir mais a Deus do que os comentaristas políticos. Significa interceder por todos, sem exceção, porque Cristo morreu por todos. Também precisamos resgatar nosso papel de pacificadores. Não se trata de omissão, mas de posicionamento espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Não fomos chamados para tomar partidos geopolíticos, mas para sermos embaixadores da reconciliação. A missão da igreja é anunciar que há um caminho superior ao da vingança, o caminho do perdão. Há um poder maior que o das armas, o poder do amor. Há uma esperança que não se abala, o Evangelho da Paz. Diante do conflito entre Israel e Irã, Jesus nos ensina que o verdadeiro campo de batalha está dentro de nós, que a guerra mais urgente é contra o pecado, o orgulho, a indiferença. Ele nos chamou a um arrependimento profundo, a uma fé viva, a uma esperança que resiste ao caos. O mundo precisa de luz, e essa luz está em Cristo, mas agora ela brilha através de nós. Por isso, ao invés de apenas comentar sobre o que está acontecendo, precisamos agir em oração. Precisamos dobrar os joelhos e clamar pela paz de Jerusalém. Precisamos interceder pelas autoridades, pelas famílias, pelos inocentes. Precisamos ser resposta e não apenas mais uma voz no eco da confusão. Jesus diria que a única saída verdadeira está na reconciliação com Deus. Ele estenderia as mãos, como fiz na cruz, e diria: está consumado. Porque ali, naquela cruz, ele não venceu um exército, ele venceu o pecado. Ele não destruiu um império, ele destruiu a separação entre Deus e o homem. E essa vitória é o que o mundo mais precisa enxergar agora. Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a 3 ações que podem fazer diferença hoje. Primeiro, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que também estão buscando direção. Segundo, escreva aqui nos comentários o que Deus falou com você neste vídeo. Compartilhe sua visão, sua oração, sua reflexão. Sua voz pode edificar outras vidas. E terceiro, envie esse vídeo para alguém que precisa de direção em tempos de tanta incerteza. E se ainda não é inscrito aqui no canal Presença que Cura, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho. Toda semana temos vídeos que fortalecem sua fé e te ajudam a viver na presença que cura. No próximo vídeo, vamos aprofundar o tema do discernimento espiritual em tempos de guerra e como saber quando Deus está falando. Não perca! Até lá, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus.